Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Eu peço a você que está entrando aqui no canal que curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Seja uma manhã de bênçãos nesse domingo, seja um dia de bênçãos para vocês. Vou deixar um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação em Gênesis 32, no versículo 10, diz assim: Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora eu volto em 2 bandos. O cajado era um instrumento de muita utilidade. No Antigo Testamento isso fica bem claro. E na vida de Israel, ali no contexto do povo de Israel, né, na vida diária deles, a utilidade era muito grande porque era um povo de pastoreio. Era um povo que cuidava de ovelhas. Então isso era algo que fazia parte ali do contexto, né, do dia a dia. E o cajado basicamente ele servia para apacentar as ovelhas, para direcioná-las, para ali até mesmo corrigi-las, né, dar a elas a direção, trazer de volta, né, o cajado ele tem aquela volta, aquela meia volta que ele faz ali, e justamente aquela parte é para poder recolher as ovelhas ou as direcionar quando elas estão fugindo, naquela dobra. Então o cajado ele tinha muita utilidade. Com o cajado, Davi venceu Golias com o cajado na mão. Lá na frente, um dos valentes de Davi, chamado Benaia, ele utiliza o cajado para desarmar um guerreiro egípcio muito forte. O povo de Israel saiu do Egito com cajados na mão. E aqui no texto que nós lemos, Jacó ele viveu uma experiência. Ele diz: eu não sou digno, eu sou menor. Com um cajado eu passei esse Jordão. E agora eu volto em 2 bandos. Aquele que tinha atravessado o Jordão como uma ovelha, sozinho, ele volta liderando um rebanho. 2 bandos, na verdade. Então a vida de Jacó ela foi mudada. E o cajado ele significa basicamente isso: a direção do Espírito Santo de Deus. A direção que o Senhor, que é o nosso pastor, ele nos dá em diversas situações da nossa vida. E como isso é necessário, né? Talvez seja uma das coisas mais necessárias, seja esse cajado. Aprender, discernir, saber quando é de Deus ou não, quando é para agirmos ou não, para falarmos ou não. Então o cajado é isso, é o direcionamento. Porque, olha que coisa interessante, a ovelha, ela tinha muita dificuldade de ouvir. Muita dificuldade de ver, quer dizer, de enxergar, mas muita facilidade de ouvir. A ovelha é um animal que tem essa característica. A visão dela não é tão boa, mas a audição dela é boa. E o cajado normalmente ele carregava alguns sinos. O pastor colocava na ponta do cajado sinos, e esses sinos eles direcionavam as ovelhas. Elas conseguiam saber de onde vinha o som, logo onde estava o seu pastor. Então essa é a nossa característica. Da mesma maneira que as ovelhas elas têm dificuldade de enxergar, mas têm facilidade para ouvir, essa deve ser a característica do servo, mulher e homem de Deus. Dificuldade para enxergar? Essa é uma condição humana. Nós não conseguimos ver além da nossa limitação humana. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, porque essa é a nossa condição. Limitados, pecadores. Agora, ouvir, a ovelha ouvia, e muito bem. Ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus quer falar no nosso coração, aquilo que Ele já está falando. E assim saber qual é o caminho que deve ser percorrido. Durante 40 anos em que Israel esteve no deserto, Deus deu a eles um cajado de dia e um cajado de noite. Porque a nuvem, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite serviam como cajados para direcionar aquele povo em meio ao deserto. Deus não quer te deixar sem respostas. O Senhor não quer te deixar sem instrução. O Senhor não quer te deixar sem direcionamento. Pelo contrário, Deus quer te instruir em cada momento. Deus quer falar. Como eu disse, Davi venceu um gigante com um cajado na mão. Tem gigantes que serão derrubados, tem gigantes que serão vencidos, mas apenas com o cajado na mão. Você tem que ter essa arma, porque também é uma arma espiritual.
Benaia, ele desarmou o egípcio, ele desarmou o inimigo com um cajado. Às vezes nós desarmamos as estratégias do adversário, nós tiramos do adversário os recursos, as armas que ele tem para usar contra nós, contra a nossa família. Nós desarmamos com um cajado, com a direção do Espírito. Israel saiu do Egito com um cajado. O cajado é sinônimo de libertação. Quando nós alcançamos o entendimento, a direção, nós quantas vezes somos libertos de situações que nos aprisionavam, de situações que aprisionavam a nossa mente, o nosso coração. O cajado é um instrumento de Deus para a condução das suas ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Com ele Deus consola, Deus guia, Deus fortalece contra o inimigo. Como eu disse, o cajado é uma arma. O cajado que consola e guia a ovelha é também a ferramenta para desarmar o adversário, para vencer o gigante. Esse é o cajado que o Senhor quer te dar. Esse é o direcionamento que o Senhor quer para você. E quantas vezes, temos dúvidas? Quantas vezes não sabemos? E aí a gente fica naquele impasse, é para eu fazer, é para eu não fazer, é para eu falar, é para eu não falar. Senhor, me ajuda. Não tente enxergar o que fazer nessa situação, mas busque ouvir o que o Senhor vai te falar, o que o Senhor vai te dizer, como Ele vai te instruir. Pergunte a Ele, coloque-se diante dEle, fala: Senhor, me dê o cajado espiritual, Senhor, me direcione quanto a isso. Eu preciso do seu direcionamento, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso fazer uma escolha. E, Senhor, eu só vou conseguir fazer a escolha certa, tomar a decisão correta, agir da melhor maneira, se o Senhor me direcionar. Me dê esse segredo, Pai. Me dê esse cajado. Jacó atravessou o Jordão e o cajado estava com ele. Ele voltou e o cajado estava com ele. Ele tinha mudado a sua vida. A sua vida tinha mudado completamente por Deus, na verdade. Porém, Jacó mantinha consigo o mesmo cajado. Ele não perdeu o cajado. Ele não perdeu o direcionamento de Deus. Ele não perdeu a experiência que ele tinha com o Senhor, de deixar o Senhor guiar a sua vida. Mesmo no momento de crise, de dificuldade, de necessidade, ele tinha um cajado. No momento de prosperidade, de bonança, ele manteve o cajado. Seja qual for o momento da sua vida, essa é a arma, esse é o objeto que você deve ter no seu coração, na sua vida. O cajado. A bênção espiritual, que é a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, te abençoe nesse dia, nesse domingo. A paz do Senhor Jesus.